Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa, tá? Eu vou dar um passo a passo aqui do zero para vocês fazerem a melhor escolha da renda fixa e também para ajudar vocês a construírem a carteira de aposentadoria de vocês, tá bom? A renda fixa é um dos primeiros passos para começar a investir. Na escalada financeira faz parte dos primeiros degraus, então o entendimento sobre o que é, como fazer, como analisar é super importante. Na live de hoje está bem focado em análise de como escolher. Então, quando a gente abre um aplicativo e vai até o setor de renda fixa, como que a gente escolhe qual que é o melhor? A gente vê aquelas várias opções, porcentagem, mas como que a gente sabe qual que é a melhor escolha? Então, na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Como que a gente escolhe melhor, como que a gente analisa os dados, quais que são os riscos, como analisar a melhor qualidade. Então a gente vai dar uma analisada em todos esses pontos, tá bom? Espero que vocês gostem de mais uma dessa live e vamos pro vídeo aqui. Então, deixa eu começar aqui. Então, para quem que é esse vídeo? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, aqui. Então, para quem que é esse vídeo? Esse vídeo é para quem está começando a investir, está dando os primeiros passos, né, no mercado, começando a colocar os primeiros investimentos, tirando o dinheiro da poupança, tá bom? É também para quem já fez a sua reserva de emergência. Então, esse vídeo não é para construção de reserva de emergência. Na live anterior eu falei um pouquinho sobre a Selic. E para essa live já é um passinho a mais, são opções para quem já tem a reserva de emergência. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nas opções que a gente tem daqui para frente, tá bom? E para quem quer investimentos de médio prazo. Como assim? Bom, rapidamente relembrando a questão de reserva de emergência, a gente precisa de liquidez, né? Que é aquela questão de ter acesso direto ao dinheiro, que é muito semelhante com a poupança. Já nas opções de hoje, a gente vai analisar que ela não tem essa liquidez. Como assim? Eu não posso pegar assim, hoje então eu quero resgatar aquele dinheiro que eu coloquei nesses investimentos porque eu quero utilizar. Então não é para esse caso, tá? Porque se você fizer retiradas antes, aí você pode perder dinheiro. Então este é focado para planos de médio prazo, por exemplo, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, quando a gente vai determinar o carimbo de cada dinheiro, para onde que a gente vai destinar cada dinheiro, então esse daqui é ideal para a questão de realizações de curto e médio prazo. Então, eu vou fazer uma viagem daqui a 2 anos, eu vou casar daqui a 5 anos. Então, é para esse tipo de investimentos, tá bom? Então, mas por que vale a pena deixar ele cravado e não deixar num lugar que é liquidez imediata? Porque ele vai ter mais retorno. Você vai ver que quando a gente deixa o dinheiro e ele tem um prazo para ser retirado, você tem uma compensação. Essa compensação é o banco te pagando a mais por você deixar o dinheiro lá. Só que vai ter um pedágio se você tirar antes. Então, por isso que esse é um tipo de investimento que precisa ser feito com muito planejamento, tá bom? E para quem mais é esse investimento? Aqui eu coloquei uma sugestão, tá? Para quem tem um valor mais acumulado, em torno de 5 mil. Pode ser um pouquinho menos do que isso, mas o interessante é fazer uns aportes assim com valores maiores e não ir colocando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Porque como mexe muito com questão de juros, de marcação a mercado, eu acho interessante colocar já
montantes de cada, assim. Então, se você tem R$ 1.000, colocar R$ 1.000 de uma vez, colocar R$ 5.000 de uma vez e não ficar colocando parcial, igual R$ 100 por mês ou R$ 200 por mês, valores muito baixinhos, não é aconselhável. Eu aconselho vocês colocarem já, se juntar um pouquinho, então deixa numa conta remunerada, em alguma coisa assim, numa caixinha, e vai juntando até juntar R$ 1.000, acima de R$ 1.000, e aí sim coloca nesses investimentos com um prazo maior de vencimento, tá bom? Para quem não investe em outros ativos por não entender se são bons ou seguros, então, por exemplo, você começou a escalada, você já tem a reserva de emergência porque você entendeu que o Tesouro Selic é seguro, etc., mas ainda tem medo de colocar o pezinho em outros pontos, né? Não sabe se é seguro, se vale a pena, e são nomes que vocês às vezes não conhecem, então você fica com um pouquinho de receio. Aqui eu vou ensinar para vocês como que faz a análise desses bancos que muitas vezes a gente nunca ouviu falar, tá? No caso de investimentos de CDB. E para quem que não é essa live, gente, é para quem já está no mercado financeiro há muito tempo, que já tem uma carteira de investimentos grande, que já está investindo em ações, em fundos imobiliários. Então, assim, esses daqui são os primeiros degraus da escalada, tá bom? Então, saindo do lado da renda fixa, Selic, reserva de emergência, e dando os primeiros passinhos, como que a gente pode dar os primeiros passinhos avançando, tá bom? E, assim, a gente precisa agir agora, né? Se você quer antecipar a sua aposentadoria, construir a sua própria aposentadoria pelos seus próprios esforços, sempre ficar dependendo, assim, de idade, do INSS ou de qualquer outra coisa. Às vezes eu tenho uma aposentadoria privada de uma empresa, mas eu tenho que ficar nessa empresa até não sei que idade. Então, assim, para vocês não ficarem escravos de sistemas, vocês precisam começar agora, tá bom? Independente da idade, simplesmente comecem. Então, começa lá naquela primeira live da Selic, que é o primeiro passinho para a reserva de emergência, e agora a gente começa a caminhar para o segundo passinho, que é super importante também, tá? Além dos outros que virão daqui para frente. Então, faça a sua própria aposentadoria, faça a sua carteira de investimentos e diversifique. Então, esse está sendo o primeiro degrau de diversificação. Ainda em renda fixa, para vocês irem acostumando com o que como que funciona, para depois começar a dar os outros passos. Vocês vão ver que, apesar de ser renda fixa, tem muitas particularidades. Eu vou trazer aqui um passo a passo mais focado no investimento, focado em vocês colocarem a mão na massa, em pegar e analisar, poxa, esse daqui é um bom investimento? Será que vale a pena? É sobre isso que vocês vão sair dessa live, tá entendendo, tá bom? E por que a renda fixa, ele é os CDBs, LCIs, LCAs, porque essas rendas fixas, elas são um bom ponto de começo da escalada, né, para sua aposentadoria. Porque elas ajudam, primeiro, né, como eu falei, ajuda a diversificar o patrimônio. Então, tem pessoas que são extremamente conservadoras, elas já começaram, já tiraram dinheiro da poupança, já entenderam e colocaram no Tesouro Selic, já atingiram a reserva de emergência, mas agora fica com medo de colocar o pezinho em outros mundos porque não conhece. Agora que saiu da poupança e conhece o Tesouro Selic, por exemplo, um CDB de liquidez diária, só quer ficar nisso. Então, assim, isso agora é um passo a mais para você diversificar, para não ficar todos os ovinhos na mesma cesta. O mais importante para a gente conseguir acelerar a antecipação da aposentadoria é o processo de diversificação, e sim na própria renda fixa, tá? Hoje eu vou falar mais em termos de escolhas de CDBs, LCIs e LCAs, mas a renda fixa ela é muito mais extensa do que isso, tá bom? E até relembrando, o que é um CDB, o que é um LCI, o que é um LCA? Então, o CDB é Certificado de Depósito Bancário.
O CDB você empresta dinheiro por uma instituição financeira, para um banco, tá? Ele emite papéis e você empresta dinheiro para esses bancos poderem utilizar para outras fontes de crédito, né? Então eles pegam o seu dinheiro emprestado para emprestar para outras pessoas. Lembra que eu falei que na outra live que banco foi feito para emprestar dinheiro, então eles pagam para quem tem, tá bom? LCIs é um investimento, é uma letra no setor imobiliário, tá? E LCA é no setor agrário, é letra no setor agrário. Então, esses dois investimentos são investimentos em renda fixa. O setor agrário e o setor imobiliário, ele é muito estimulado aqui no Brasil, na parte econômica, porque ele movimenta e produz muitos empregos. Sendo assim, o LCI e o LCA, eles não possuem imposto de renda, tá bom? Mas não quer dizer que, porque não tem imposto de renda, que ele vai ter também um rendimento melhor do que os CDBs. Então, a gente precisa analisar. Eu gravei também um vídeo navegando no Clube dos Me Poupeiros, eu vou lançar em breve, é bem legal, interessante para analisar qual que é o melhor, tá bom? Lá no meu canal tem. E o foco então dessa live são mais nesses 3 tipos de investimentos. Vocês vão ver que já tem muita coisa por trás, não é só assim, renda fixa é só poupança, renda fixa é só CDB, é só pegar qualquer coisa com vencimento maior. Tem que ter um entendimento mais profundo para você poder escolher uma coisa adequada, tá? Lembra que você está construindo um patrimônio para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para aquilo que vai te sustentar. E principalmente quando eu falo em aposentadoria, né, gente, eu só reforçando, eu não tô falando que você precisa envelhecer, tá bem velhinho para aposentar, não. É justamente que quando você constrói o seu próprio patrimônio, você pode antecipar muito essa aposentadoria, que é o seu dinheiro crescer numa velocidade maior do que o seu custo de vida, tá bom? E ter acesso a uma maior rentabilidade, sem deixar de lado a qualidade dos ativos, isso que eu vou falar muito hoje aqui, e também para quem quer se programar para realizações de médio prazo, né? Como falei, uma viagem, um casamento, e buscar mais rentabilidade com esse prazo maior. Você deixa ele cravadinho lá e busca mais rentabilidade, tá? E assim, tudo tem um jeito certo e um jeito errado de fazer, né? Então, qual que é o jeito errado de começar e de fazer essa situação? Então, ir somente atrás de altos rendimentos num curto espaço de tempo, sem analisar a qualidade do ativo, colocando todos os ovos na mesma cesta. Só que assim, se a gente coloca todos os ovos na mesma cesta, o que pode acontecer? A cesta pode cair, literalmente, tá, gente? Então, assim, muito cuidado, deixa eu tirar aqui se vocês não enxergam. Muito cuidado, porque se vocês colocam todo o investimento em algo que está rendendo, que vocês consideram bastante, aí vocês tiram tudo e colocam só nesse. Então, não é legal. É importante muito essa questão da diversificação e não ir só atrás do rendimento. Aí você coloca tudo num lugar que está rendendo muito, né? Você fica só focado no rendimento, mas esquece de ver a qualidade do ativo. Então isso não é legal, tá bom? E com isso, faz de conta que você colocou num lugar assim que está pagando muito. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês, se pagar muito tem um preço, né? Tá pagando muito, etc. Mas assim, aí acontece alguma coisa justo com esse investimento que você colocou. Então tem o risco de ter que acionar o FGC, aí isso do seu dinheiro fica bloqueado, pode demorar com a burocracia, pode demorar para você, durante esse período o seu dinheiro não tá rendendo. Então assim, o FGC ele te dá uma blindagem, uma proteção, né? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro para os seus investimentos, mas isso é um risco se você fizer deliberadamente só focando em rentabilidade, tá bom? Tem que ser sempre uma carteira diversificada. Aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos, se vocês conseguirem ver,
Eu apaguei aqui para não comprometer nenhum banco, tá? Mas é assim que vocês enxergam na corretora de valores para escolher. Então, por exemplo, CDB do banco X, vencimento 2028. O que é errado? É eu só ver assim, 2028, 121 mil, tô dentro, tá pagando bem. 95% um LC, tá ótimo, não tem imposto de renda, tem FGC, é seguro, tô dentro. Então é só colocar meu dinheiro lá, tá? Então esse é um jeito errado de fazer. Ou aqui, por exemplo, eu vejo esse de 2028, eu vejo esse de 2030. Poxa, esse daqui tá pagando 128% vezes 121%. É claro que eu vou nesse, eu deixo mais 2 anos e tá pagando bem mais, esse compensa mais. Então, é um jeito que é comum de fazer e é um jeito errado. Por quê? Você pode colocar aqui, num lugar que você não sabe a qualidade desse banco, que você não sabe, assim, até 2030 ele vai ficar preso. Lembra que você vai colocar um montante, ele vai ficar preso até 2030. Como que está a qualidade desse banco? Esse banco está muito endividado? Esse banco ele costuma honrar os seus credores? Então, assim, é esse tipo de análise que eu vou ensinar para vocês hoje. Não é uma questão de pegar e só olhar a rentabilidade e o vencimento, tá bom? Esse é o jeito erradíssimo de fazer e que muita gente faz, que é só ir atrás de rentabilidade porque acredita que o FGC garante tudo, tá bom? Então, é um jeito extremamente arriscado de fazer. Até reforçando essa questão por que é um jeito errado, recentemente, teve de um ano, teve uma quebras de banco nos Estados Unidos, teve quebra de bancos aqui no Brasil, então isso realmente pode acontecer. Não me lembro o nome do banco, mas isso não é incomum. Então essas financeiras que emprestam dinheiro, que vocês vão ver que não são nomes muito conhecidos, eles pagam porque eles emitem crédito para outras pessoas, mas assim, o quanto que eles estão alavancados, o quanto que chega no momento de pagar vocês, né, esse tempo todo que vocês deixaram dinheiro emprestado, o quanto que ele normalmente consegue honrar essas obrigações. É esse tipo de análise que é super importante, por isso que a escolha da qualidade do banco que você for investir é primordial, tá bom? Então, outra coisa que é super perigosa, gente. Quando for começar a fazer, né, esses investimentos, por exemplo, colocar a reserva de emergência em um investimento sem liquidez. Então a gente vai lá, a gente mostra assim, o porquê que o primeiro passinho é a reserva de emergência, o porquê que tem que ser em tal investimento, por causa da segurança, etc. Aí ele vê, poxa, a Selic rende um CDB 100% do CDI ou a Selic. Aí eu vejo um outro lá, 6 meses pagando 120%. É só 6 meses, eu vou colocar lá no de 120%. E aí nesse inteirinho acontece alguma coisa, nesse inteirinho você tem que acessar a sua reserva de emergência. E aí, se você pede para resgatar antes do tempo, você pode ter consequências muito grandes, tanto com relação aos valores que você for resgatar, que pode ser menor até do que o que você colocou, porque tem marcação a mercado, além dos impostos, né? E quanto mais a gente, quanto mais curto for o resgate, a gente tem a tabela regressiva do imposto de renda, quanto mais curto for o resgate, mais caro de imposto de renda você paga, tá bom? Então, o jeito erradíssimo é colocar o dinheiro de reserva de emergência para esses tipos de investimentos com prazos maiores de vencimento, tá bom? E outro jeito errado de escolher aqui, escolher mais de um CDB, LCI, LCA de um mesmo banco. Então, assim, faz de conta que você sabe da questão do FGC, que é 250 mil por banco, por CPF até 1 milhão, etc. Você conhece as regras, mas aí você esquece e só vai vendo a rentabilidade. E tem o mesmo banco que sempre está oferecendo a rentabilidade lá em cima. E você acaba pegando vários investimentos do mesmo banco para esse grupinho de investimentos, né? Para esse degrau da escalada. O que acontece? Você acaba concentrando
todos os riscos em um banco só. Então, esse tipo de investimento desse degrau, o ideal é vocês começarem a entender a questão de diversificação. Então, não ficar só em um banco, colocar em mais de um banco, em uma LCI diferente, em uma LCA diferente, porque aí fica diversificado, não fica só em um local. Porque os bancos, eles podem falir, conforme eu falei no slide anterior, não é incomum de banco colapsar. E imagina então se todos os seus CDBs, os LCA e LCA, tá na mesma cesta. Aí a cesta simplesmente cai e quebra todos os seus ovinhos, todos os seus investimentos estão no mesmo lugar. Então, o ideal é a gente diversificar o tipo do banco, o tipo da instituição financeira, tá bom? Então, por isso que eu falo, gente, não fiquem só na ganância de ficar olhando a rentabilidade, porque é muito comum quem está começando a investir, começa a entender essa questão de rentabilidade, começa a ser, assim, ficar cego com questão a querer ter mais em pouco tempo, tá bom? Então, vamos ir com calma no caminho que é correto, tá? Outro erro que é gravíssimo, que é o que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, que é uma joia e eu vejo pouquíssimas pessoas falando, é não olhar o histórico e o rating de classificação desses bancos, dessas instituições financeiras. O que é esse rating de classificação? Todos os bancos, eles têm uma classificação de 3 agências que eu vou mostrar nos históricos abaixo, tá? Essas agências, elas analisam toda a saúde financeira da instituição. Então, olha, você não precisa dar o trabalho de ficar vendo balanço e tudo mais, porque já tem essa classificação. Mas vocês precisam ter o compromisso de entender aonde que vocês estão colocando o dinheiro de vocês. Então, entender no mínimo qual que é a classificação desse banco, se é uma classificação que você está disposto para o risco versus o retorno, tá? E isso, por incrível que pareça, já é uma introdução para a gente depois começar já a colocar o pezinho em renda variável, porque a gente está lidando com o risco, recompensa do risco e a qualidade do ativo. Tá? Então é muito comum essa dinâmica, mas a gente vai começando na escalada aos pouquinhos. Então a gente está subindo esse primeiro degrau da diversificação e olha só já quanta coisa que é diferente por ser ainda renda fixa. Tá? Então o pessoal subestima muito que renda fixa é um rendimento fácil, rápido, que é só colocar e esquece, mas o segredo está em fazer uma boa escolha logo no começo, tá bom? E qual que é o jeito certo de fazer? Então é ter realmente uma metodologia para escolher, né, as melhores opções e começar a investir. Então eu tenho falando aqui dentro da escalada, na live anterior falei da primeiro degrauzinho da escalada, a gente já está subindo para o segundo degrau da escalada. Eu tenho aqui a tríade dos investimentos. O que é isso? Todo investimento, isso independente se é renda fixa, renda variável, você vai usar isso para tudo. Tem 3 pontos que são essenciais que vocês precisam analisar, que é o prazo, o risco versus a qualidade e a rentabilidade. Se vocês não prestam atenção nesses 3 pontos quando estão fazendo um investimento, vocês estão colocando assim, o esforço de vocês em algo que vocês nem sabem quão arriscado é. Vocês só estão acreditando na rentabilidade, vocês podem ter quedas muito grandes. E é esse tipo de queda que faz com que muitas pessoas acabam saindo do mundo do investimento, porque fica com medo. Mas o problema não foi ter começado a investir, é ter começado a investir errado. Aí traumatiza porque algo muito ruim acontece e nunca mais volta para o mundo dos investimentos. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já caiu em pirâmide, que já está em aposta, em algum desses tipos, por rentabilidade altíssima em um curto espaço de tempo, e aí alguma coisa acontece e fica traumatizado e acha que todo investimento é aquela aposta, e não tem nada a ver.
né? O investimento é justamente o contrário, é sobre fazer uma escalada, igual a gente faz aqui na escalada financeira, fazer uma escalada aos poucos, e entregando, e tendo contato aos poucos, entendendo as variáveis, e vocês tendo conhecimento, aí ninguém segura vocês, pode acontecer qualquer coisa, porque perdas vão acontecer durante a jornada, que faz parte, mas vocês vão ter aqui a sabedoria e o conhecimento, então vocês vão conseguir tomar decisões e atitudes muito melhores ao longo do tempo. O importante é ser consistente e persistente com qualidade, tá bom? Então, vamos começar aqui com os pontos, né, falando certinho dessa tríade dos investimentos que tem dentro da escalada. Então, vamos começar aqui pelo prazo. Então, eu tenho lá uma renda fixa e aí eu escolho sem nem olhar em qual data que tá. Vocês viram lá no print que eu mostrei anteriormente que tinha 2030, 2029. Então, assim, prazos que estão mais de 6 anos e tudo mais. Vocês podem deixar esse dinheiro todo esse tempo assim sem acessar? É um dinheiro para alguma meta de médio e longo prazo? Se encaixa com o que você preveu? Então, isso é extremamente importante. Às vezes, no ímpeto, né, de querer ter uma rentabilidade maior, aquela lá tá pagando 130% do CDI, vou lá. E aí esquece de ver que o vencimento é só em 2030. E aí esquece de ver que nesse período vocês tinham algum evento que era muito importante e precisaria ter acesso a esse dinheiro em 2028. Você tinha combinado com a sua noiva de casar em 2028. E metade da grana era isso. Acaba o casamento. Então, assim, é muito importante a gente, primeiro, carimbar, né, para qual que é qual que é o nome do dinheiro, né? A partir desse momento, tem esse prazo, quanto tempo eu posso deixar ele paradinho para ele poder render mais, tá? Então, esse é o tipo de exercício que vocês precisam fazer. Eu posso deixar ele parado durante 3 anos que eu não vou precisar? Durante 5 anos, tá? Então, essa é a primeira decisão que vocês têm que ter nesse tipo de investimento, porque eles não possuem liquidez e o prêmio dessa não liquidez é uma maior rentabilidade, tá bom? Risco e qualidade. Aqui é o ponto que eu mais vou pegar, tanto é que eu deixei aqui em estrelinha. Por quê? É um ponto que é pouco falado, conforme eu avisei anteriormente, ele é pouquíssimo falado e para mim ele é essencial, tá? Você quer emprestar dinheiro para um agiota ou você quer emprestar dinheiro para uma pessoa de confiança? Assim, bem indo ao extremo, tá? Mas é mais ou menos isso quando a gente empresta dinheiro para as instituições financeiras. Às vezes a gente está emprestando para uma instituição financeira que ela está pagando muito alto, mas o risco dela é muito alto. Por isso que ela está pagando alto, porque ela tem um risco de crédito altíssimo. E para ela conseguir atrair capital, ela coloca algum chamariz, que é pagar muito. Só que assim, se ela está oferecendo muito, será que é confiável? Então, é essa análise que eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Quais que são o nome dessas agências. Eu vou dar, assim, a frase que vocês têm que colocar no Google para sair com a classificação e olhar na tabelinha a seguir, que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz com muito carinho, para vocês entenderem em qual status que está a instituição financeira que você vai colocar o investimento de vocês. Lembra, gente, os investimentos é para ser uma ferramenta de auxílio para a construção de um patrimônio. E a gente está falando aqui de patrimônio para aposentadoria. Então, não é roleta russa, não é você ficar apostando o seu dinheiro tão esforçado em algo que pode dar muito errado, tá? Então, eu vou ensinar vocês a escolherem um bom banco para vocês terem uma boa rentabilidade. É possível investir com qualidade, tá bom? Então vamos lá, ó. Risco e qualidade. Então, tem agências de classificação. Elas são 3 agências, então tem uma que chama Standard & Poor's, tem outra que chama Fitch e tem outra que chama Moody's, tá?
São 3 instituições diferentes, as classificações elas são muito parecidas, tá bom? Então, o que que elas analisam? Elas analisam a qualidade do banco, elas analisam quanto que ela tem em dívidas e principalmente como que elas têm honrado essas dívidas, tá? Por que que é tão importante saber isso? Imagina que tem um banco que ele está emprestando muito dinheiro, muito mais dinheiro do que ele tem de capital. Então, é o que a gente fala que é estar alavancado, aí começa a ter um risco muito grande, é ter mais crédito do que tem do que patrimônio, então ela começa a ficar bem vulnerável. Outra coisa assim, ó, como que ela tem honrado as dívidas. Então, assim, quando a gente coloca o dinheiro no investimento no CDB, o banco tem uma dívida com a gente, tá? Olha só, hein? Olha que lado delícia, não é a gente que tá tendo dívidas, é o banco que tem dívida com a gente. Então, o CDB é justamente isso, o banco tendo dívida conosco. Mas será que o banco vai chegar lá no vencimento, ele vai nos pagar? Ele tem honrado essas dívidas? Qual que é o histórico, tá? Então, já tem essas agências que fazem esse trabalho. O que que é o nosso papel? Nosso papel é pesquisar antes de investir para ver como que tá o histórico dessa classificação ao longo do tempo, tá bom? E olha aqui, ó, olha até essa tabelinha que legal que eu fiz para vocês. Então, como que são essas classificações? Eu coloquei aqui, ó, mastigadinho para vocês, tira um print porque isso daqui é joia, tá, pessoal? Primeiro, ó, quando tem um grau de investimento AAA, vocês vão ouvir falar, eu vou falar algumas palavras para vocês irem aprendendo, tá? Que é conhecimento essencial. AAA ou A- barra A3. Então, lembra, ó, são 3 tipos de classificação diferente, que é a Standard Poor's, a Fitch e a Moody's, tá? Então, por isso que tem 3 tipos diferentes aqui. Então, até o AAA, A- ou A3, são bancos que têm um grau de investimento alto, de qualidade e um risco baixíssimo, ou seja, é um bom banco para se investir, tá bom? Então, esses aqui são bancos muito, muito bons. Só que assim, quando são AAAs, normalmente os juros são baixinhos. Onde que isso é muito comum? Investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria deles é AAA, mas os juros que eles pagam historicamente é baixo, só agora que tá meio alto pela questão da alta taxa de juros, mas ele tende a ser menorzinho, tá bom? Qual que é um grau de qualidade média? Então, é esses aqui, ó, BBB+, ABBB- ou BAA3. Então, quando vocês forem pesquisar, eu vou dar a frase no próximo slide, como que vocês pesquisam. Quando vocês forem pesquisar, se sair BBB+, BBB-, então ele é um risco médio. Então, ele nem é muito alto, mas não é tão ruim, tá? Ele tá no nível médio e costuma pagar um pouquinho mais. Nível de especulação. Então, daqui para baixo é o que o pessoal chama no mundo das finanças de high risk, high yield, esse tipo de coisa. Então, é o nível de especulação ou baixa classificação. BB+, B- ou B3. Então, esse é o nível de baixa classificação, especulação. Especulação é meio uma aposta mesmo, tá? De que o banco vai se dar bem e tudo mais. E aqui o último é o CCC-AD, o CAA1-AC. Então, esse daqui são os riscos altos de inadimplência, tem baixo interesse, então é menos líquido e é aquele caso que eu falei, que aí eles colocam um valor muito alto de pagamento, mas por quê? Porque tem baixo interesse e isso acaba sendo uma bola de neve de risco, eles buscam pagar mais, mas tem um alto índice de inadimplência porque eles não pagam os credores, lembra que nesse caso nós que temos que receber, então eles que têm que pagar, então são os famosos calotes e tem um altíssimo risco, baixo interesse, tá? Então esses aqui, evitar ao máximo esses últimos 2, tá? Então vamos ver como que vocês vão buscar a classificação.
Então vai lá, vocês entraram lá no aplicativo da corretora de vocês, né? Não lembro que eu falei na outra live. Vai lá em investimentos, renda fixa. E aí vai ter um monte, lembra que as corretoras são como se fossem um supermercado de investimento, vai ter um monte de opções. Lá naquelas opções você vai ver o prazo, igual o print que eu dei acima, o prazo, a data, né, até quando é a porcentagem do rendimento. Então, se é um pós-fixado, vai ser 120% do CDI, se é um pré-fixado, 13% ao ano, tá? E o nome do banco. Então, você vai pegar o nome do banco, faz de conta que chama Banco ABC. Vocês vão no buscador qualquer, no Google, etc. Vocês vão digitar exatamente isso, ó, rating de classificação do banco ABC, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês não vão tomar nenhuma decisão agora, vocês vão anotar. Por quê? Vocês vão tomar decisão baseado em comparação. Vocês não vão só pegar um e falar, gostei desse, eu quero investir nesse. Não, lembra que a gente está aqui buscando qualidade para o patrimônio de vocês para construção e antecipação de aposentadoria. Então, você não quer colocar em qualquer coisa. Então, vocês vão anotando para depois tomar uma decisão. Poxa, esse daqui, ele tem uma classificação menor, paga menos. O outro paga mais e tem uma classificação menor. Qual que vale mais a pena? É sobre essa decisão, porque aí, se vocês decidirem ir por um mais especulativo que paga mais, a decisão do risco foi de vocês, tá? Mas lembre-se que a gente está construindo isso para o patrimônio de vocês a longo prazo, então é muito importante que vocês tenham cuidado e carinho. Quando vocês colocam esse rating de classificação banco ABC lá no buscador, no Google, vocês vão encontrar, a primeira frase que aparecer vai ser alguma coisa desse tipo, ó. Fitch Rating, a data que teve a última atualização, tá? E como que ele está classificado. Ó. Então, nesse caso, eu peguei o exemplo do banco C6, então ele está a longo prazo ele está como A-, e o rating de curto prazo F2, mas aqui, ó, esse aqui que é o foco, que é o A-, né, que é o de longo prazo. Então, vamos ver o A2, onde que ele classifica. Então, ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá ainda dentro do grau de investimento alto, de qualidade e baixo risco. Ou seja, nesse caso, este banco aqui, para uma perspectiva de longo prazo, ó, tá até aqui, ó, perspectiva de rating nacional longo prazo é estável. Então, a gente já pode colocar, bom, esse me parece que tá um banco de qualidade, tá? Então, pode ter outros exemplos de CC- ou BB-, isso é bem comum, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar primeiro, analisar quais que te interessaram mais, né? Vai anotando, eu gostei desse banco, BMG, que está pagando 130% até 2030. Eu gostei desse Banco Master, que está pagando 128 até 2028. Então, vocês vão anotando, né, todos os prazos e tudo mais. Analisa a qualidade do banco naquele momento do investimento, os históricos, o que tem acontecido. E, por fim, vocês tomam uma decisão da qualidade, tá bom? E, por último, em vez de ser o primeiro, que é o que todo mundo vê, a gente deixa a rentabilidade por último. Depois que eu vi se o prazo se encaixa com as minhas estratégias, depois que eu vi se o banco é um banco de qualidade, a gente precisa entender se a rentabilidade desse investimento está fazendo sentido para esses 5 anos, tá? Então, é muito comum a gente ter 2 tipos de rentabilidades, né, tanto em LCI quanto em CDBs, que é a pós-fixada e a pré-fixada. O que é a pós-fixada? Pós-fixada é quando ele está atrelado a algum indicativo. Então, vocês vão ver lá 120% do CDI, 95% do CDI, tá? Então, eles fazem uma porcentagem em cima de um indicador que é o CDI. Lembra da live anterior que eu falei que o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, ele anda muito grudadinho com a Selic, é uma diferença em torno de 0,1%
a menos do que a Selic atual. Então, se a Selic hoje ela está em 11,65, amanhã vai mudar, porque amanhã tem super quarta, a tendência é diminuir. Vamos ver o que acontece, mas hoje a gente está em 11,65. O CDI vai ser 0,1 pontos percentuais a menos, então fica 11,55, não, 11,15%, né? Se está 11,21%, 11,15%. Então, esse vai ser a porcentagem de rendimento no ano para a Selic no momento. A Selic ela vai mudando a cada 45 dias. Então, esse pós-fixado também vai alterando. Quanto mais vai descer também a rentabilidade, tá bom? E o pré-fixado, ele já é fixo. Você já sabe o quanto que vai ser pago ao ano. Então, você fala assim, ó, 13% ao ano, 15% ao ano, 11% ao ano. Tá, mas como é que eu vou saber se uma coisa é melhor do que a outra, tá? Então, aqui eu dei um exemplo. Por exemplo, ó, a Selic é 11,25, como eu falei, ela tá 11,25 agora. A gente está com uma tendência de baixa, então, assim, vocês estão começando a dar os primeiros passos, mas é muito importante já ir pegando algumas informações, tendo contato com as tendências de mercado. Não precisa ser um expert, mas tem que ir ouvindo alguma coisinha assim de fontes boas. Então, veja posts do InfoMoney ou de alguma rede assim focada para investimentos, que aí vocês vão se acostumando, vocês não precisam decorar nada, é só de acompanhar realmente assim, de ficar passando, vocês vão acompanhando a tendência, tá? Então hoje a gente está com 11,25, temos reuniões super quarta amanhã, que vai ser super importante, e com uma tendência de baixa. Então a gente estava lá no pico de 13 e poucos por cento, a gente vem baixando aos pouquinhos a partir desse ano. Então, se eu tenho um pré-fixado pagando 13%, vamos pensar aqui, 13% ao ano. A Selic está 11,25 com tendência de baixar. O que vocês acham? É bom ou não é? É bom, não é que a gente está com uma tendência de baixa. Por outro lado, é legal colocar 100% só de pré-fixado? Não é. Por quê? Por isso que eu falo da diversificação. Se por um acaso começar a acontecer um monte de coisas com o governo, começar a voltar a ter uma inflação absurda, começar a ter gastos públicos muito grandes, a gente pode ser que tenha que subir a Selic. Se a Selic subir acima dos 13%, você está com pré-fixado só rendendo 13%. E aí? Aí você vai acabar perdendo dinheiro. Então, por isso que assim, a gente tem que diversificar, colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e ir caminhando com a carteira. Nesse momento, um pré-fixado 13% é excelente. Dá para colocar o patrimônio da sua vida todo nele? Não dá. A gente tem que diversificar. Por isso que é bom ir construindo uma parte uma parte outra para a gente ir se blindando. O segredo de uma carteira para aposentadoria é a antifragilidade e a blindagem. O que é isso? A gente não ficar exposto 100% a um ativo só, tá? Mas também não ficar escondidinho, morrendo de medo a ponto de não aproveitar as oportunidades do mercado. Então a gente vai experimentando aos pouquinhos e numa dessas a gente consegue ter uma alta muito boa, consegue se blindar quando tem uma crise, tá? Então é sobre isso que é a escalada com segurança. E, por exemplo, o que é um pós-fixado? Se fizer assim, se tiver um pós-fixado 120% do CDI, que é um pós, né? Então, como é que você faz a análise? Você multiplica o 120 versus a Selic, né? A Selic over, que é aquele 0,1% a menos. Então, nesse caso, o 120% hoje, com a Selic a 11,25, está dando em torno de 13,5%. Então, assim, nesse momento, agora, é bom? É bom. Só que vocês têm que ter em mente que se começar a cair, essa porcentagem também cai, porque ela vai estar atrelada ao CDI e à Selic.
Mas, por outro lado, como eu falei, se acontecer algum desastre, se a gente começar a voltar a ter juros, se vier a ser uma Argentina da vida, por exemplo, se chegar numa situação muito ruim e a taxa de juros começar a subir bastante, aí é bom porque ele vai estar carregando, vai ser 120% da Selic. Ou seja, é bom sempre ter a tal da diversificação. Esse é o segredo da carteira blindada, tá bom? Aqui, isso é mesmo. E agora, já para a gente encerrar essa live, o que você precisa fazer? Vamos ver aqui os 5 passos que você precisa fazer para fazer os seus primeiros investimentos em renda fixa depois que você já construiu a reserva de emergência, tá? Então, primeiro ponto, defina o prazo que você pode deixar esse investimento e o valor. Então, como eu falei antes, 5 mil durante 5 anos, beleza, não vou mexer nesse valor durante esse tempo, tá? Analise as ofertas nas corretoras e nos bancos, então vocês vão lá pesquisar em investimentos, aí vocês vão clicar em renda fixa e vocês vão analisar todos os CDBs, LCIs e LCAs, tá? Eu não entrei aqui no mérito de explicar o que é CRI, CRA ou debêntures, porque é muito extenso o conhecimento para isso. Vamos focar no que é começar a dar os primeiros passos de uma maneira bacana para quem está saindo da reserva de emergência com mais segurança, tá? Então, foco em CDB, LCI e LCA, dá uma olhada entre pré-fixados, entre pós-fixados, vai anotando o nome das instituições, tá? Anotou o nome das instituições? Banco ABC, Banco DEF, Banco H, você coloca lá, vocês vão lá no buscador, coloca aquela frase que eu dei para vocês e anotem a classificação rating para longo prazo que sair de lá, tá bom? E analisa como que está a estabilidade. 4, escolha, então depois que você fez todo esse trabalhinho, escolha qual que é o banco que faz mais sentido versus a melhor rentabilidade. Então é aquela questão, esse banco, ele tá com uma classificação de risco maior, mas ele tá pagando tanto que para mim, nesse momento, vale a pena. Se acontecer alguma coisa, é um dinheiro que eu não espero e se tiver que entrar com a FGC, tudo bem. Então, assim, vocês têm que analisar de acordo com a realidade de vocês. Não existe receita pronta para todo mundo. É muito pessoal para cada pessoa. Então, você analisa. Não, esse dinheiro aqui é um dinheiro do meu noivado. Eu preciso casar em 2028. Eu não posso ficar colocando em qualquer risco. Então, eu vou colocar numa agência que é AAA, que é no máximo A-, que entra na classificação de qualidade bem grande, tá? E tá pagando bem, é melhor do que a Selic, então tá valendo a pena. É essa mentalidade que vocês têm que, assim, colocar e imprimir na cabeça de vocês, tá? Não é uma questão só de rentabilidade, é uma questão de rentabilidade com qualidade. E por fim... acabou. É isso, gente. Escolha a melhor rentabilidade e por fim, é vocês escolherem qual investimento que vocês querem colocar, tá? Escolheu, analisou entre esses três, entre as classificações, entre o prazo, entre o risco, a quantidade de valor que vocês têm, faz o investimento, tá bom? E lembre-se, não pode resgatar antes. Se vocês resgatarem antes, corre o risco de vocês perderem dinheiro, tá? Tem a questão de marcação no mercado e de imposto de renda. E é necessário analisar a qualidade do investimento, que é uma das melhores coisas que vocês podem fazer, tá bom? Além do aprendizado, vocês vão começar a construir uma carteira que vai fazer diferença no futuro de vocês, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado em avançar em mais um degrau da escalada. Minha ideia é nas próximas ir subindo os outros degraus para ir mostrando para vocês as opções e quais são os principais pontos que a gente precisa ver, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!